Deputado Rogério Corrêa com a palavra, por ter sido citado mais uma vez. Presidente, apenas para esclarecer a citação, onde eu apareço fazendo uma crítica à retirada de direitos que havia também na medida provisória 871. A medida provisória 871, ela não tratava apenas dessa questão de revalidação ou a questão dos descontos do INSS. Ali, por exemplo, tinham várias questões relativas ao BPC, que no nosso entendimento ia limitar em Silêncio na sala, por favor. Ia limitar em muito que os aposentados e outros, em especial aqueles que recebiam BPC, continuassem com esse benefício. Então nós fazíamos críticas a isso e propunhamos alterações em vários sentidos. Mas veja bem, o que aconteceu de fato é que no frigir dos ovos, nós terminamos o governo Bolsonaro acabando com qualquer processo de revalidação. Foi no governo Bolsonaro, 2022. Isso é fato. Nenhuma revalidação mais, que estava no relatório e não houve veto do presidente Jair Bolsonaro, que o ministro aqui disse que se estivesse lá, ele faria o veto, mas não fizeram. E, portanto, nós terminamos o governo Bolsonaro sem que ele vetasse, portanto, sem que fizesse nenhuma revalidação. No frigir dos ovos, além de não ter revalidação, qualquer entidade que se dissesse os aposentados podia receber as CTs. Também não era assim. E várias passaram a receber as CTs. Essas entidades aumentaram de tal maneira que levou posteriormente esse gráfico. Isso o Zeca Disseu tem razão. Se preparou o terreno para que isso pudesse acontecer. As entidades credenciadas durante o governo Bolsonaro, essa linha amarela, elas estouraram de ganhar dinheiro. Então o gráfico não pode ser apenas a análise dos anos que aumentaram, mas também das entidades que passaram a ganhar dinheiro. Porque as outras que não eram do governo Bolsonaro mantiveram mais ou menos exatamente no mesmo padrão. Ou seja, as entidades foram feitas para fraudar. Conhece aquele filme que é feito para matar? Esse é feito para fraudar. Essas entidades foram feitas para isso, gente. Ambeck do Careca foi feito para fraudar. E aí a gente pega as entidades, essas aqui estavam aí junto no ministério aqui do ministro Onyx. Essas entidades, se o ministro quiser os números, tem aqui. Não foi o Sidônio que fez isso, não. Essa aqui, pode saber que foi nossa assessoria que o senhor criticou, ela mesma que fez isso com muito cuidado. Por exemplo, a Ambeck. A Ambeck foram mais de 300 milhões. Olha a curva da Ambeck. Se você pegar a curva da Contag, não foi essa. Olha a curva da Amar Brasil. A Ambeck é do Careca, tá? A Amar Brasil é dos Golden Boys. Repito, aqueles que vieram aqui ostentar riqueza, que tem carro para baixo e para cima, esses que vieram só para roubar. Era entidade só para roubar. E elas foram credenciadas. Não se tem como não dizer isso e não chegar a essa conclusão. Então aqueles que achavam que existia uma CPMI para dizer que o governo Lula era responsável pela fraude no INSS, quebraram a cara. Realmente a montanha pariu um rato. Bolsonarista adora dar tiro no pé. A CPMI do golpe, por exemplo, ela foi feita pelos bolsonaristas que acharam que iam provar que o problema era do Lula, que não reprimiu aqueles que queriam derrubar o Lula e quebraram tudo. Imagina, essa era a história contada pelos bolsonaristas. Deu o quê? Na prisão do Bolsonaro. Aliás, aí o pessoal faz a enquete, a prisão vai ser 13 ou 14, que ele vai para Papuda, preso já está. Agora fizeram outra CPMI que está dando tiro no pé, porque a história mostra, os fatos mostram. E apenas o presidente Lula tomou medidas concretas. Não existe mais e nem vai existir descontos. Acabou a fraude. A quadrilha está sendo desmantelada e os recursos estão indo para a mão agora dos aposentados, 5, 6 mil, 3 mil, 4 mil. O aposentado está recebendo do governo Lula. Aquilo tudo que foi roubado, o governo Lula está respondendo. E agora, cuidado, vocês estão dando outro tiro no pé. É do crime organizado. As milícias vão entrar nisso. E as milícias vão começar a sofrer finalmente o que precisam, para serem também elas liquidadas. E olha, compraram muita arma durante o governo Bolsonaro, que achava
que governar o Brasil era armar bandidos. O Bolsonaro vai ser preso porque tentou acabar com a democracia, simples assim, e já está no Supremo Tribunal Federal com 27 anos de cadeia. O Lula está inocente governando o Brasil. Muito obrigado, Excelência. Senhores, o deputado Kleber Verde com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, nosso presidente Carlos Viana, nosso senador, cumprimentar também o Alfredo Gaspar, nosso relator, e de forma muito especial cumprimentar aqui o nosso querido deputado maranhense, ilustre maranhense, que muito honra o nosso estado aqui e tão bem tem nos representado aqui na CPMI. Cumprimentar a todos. Quero aqui de forma especial cumprimentar o Onyx Lorenzoni, que está aqui na condição de convidado, não foi convocado, foi convidado, e fez questão de vir aqui trazer os seus esclarecimentos. O cumprimento por isso, porque, como foi dito aqui pelo Rogério Marinho, quem não deve não teme, e Vossa Excelência, Vossa Senhoria, de forma muito apropriada, que descreveu a sua participação no governo. Eu tinha aqui, inclusive, muitas perguntas, mas Vossa Senhoria já respondeu quase todas, ou se não, por que não dizer todas. Eu acompanhei, votei, inclusive, na MP 871, porque entendia, e eu quero aqui aproveitar, cumprimentar aqui o José Garcês, que é lá do povoado Boa Esperança, em Paulino Neves, que está assistindo, ele me passou a mensagem, eu estou assistindo aí a CPMI. Prova de que o Brasil está acompanhando o desenrolar do que está acontecendo aqui na CPMI. Então, eu cumprimento, e ao citar aqui o José Garcês, eu, por exemplo, a importância que teve essa 871, principalmente quando na 871 veio a inclusão da declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, que foi um acréscimo feito naquele momento pelo governo. A comprovação da atividade rural é importante ressaltar, e o governo naquele momento não modificou, e essa política, eu tenho dito que a política mais importante do governo, ministro Damares, principalmente para o Nordeste e especialmente para o Maranhão, é essa política de atenção ao homem do campo, ao lavrador, ao pescador, aquele pescador que trabalha na atividade de pesca e que a pesca é para sua subsistência. Desvirtuaram isso ao longo do tempo, porque outras pessoas que não são pescadores estão dentro do processo, e isso é muito ruim, porque atenta contra o direito do legítimo pescador, aquele que vive da pesca, ele e sua família, e que na época, por exemplo, da Piracema, que é proibido pescar, porque se ele comete um crime ambiental, recebe um seguro-defeso. E por conta desse seguro-defeso, infelizmente, muitos, ao ver o seu vizinho recebendo, vai adentrar o sistema, buscar uma forma de recebê-lo. Mas a comprovação da atividade rural para lavradores e pescadores, no caso em especial para a aposentadoria rural, a mulher com 55 anos, o homem com 60 anos de idade, o governo não mexeu nesse quesito, que era muito importante e continua sendo muito importante, como uma medida até de garantia de subsistência do homem do campo. O meu estado tem municípios que o que entra de aposentadoria e pensão é superior até o FPM que chega no município, nobre presidente. Então veja a importância desse recurso, mas para o legítimo. E aí essa 871 ela veio certamente a trazer ajuste, porque a Constituição diz que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter filiado a nenhuma instituição. E naquele momento, a declaração do Sindicato Rural, quando Vossa Senhoria colocou a questão aqui da CONTAG, era documento imprescindível para a concessão do benefício. Teria que homologar a declaração do sindicato, com base, lógico, em documentos comprobatórios. No entanto, essa inovação foi muito importante. Então, eu já cumprimento e votei, que eu estou aqui e quero aqui aproveitar e dizer que acompanhei o seu trabalho como parlamentar, fui seu colega durante alguns mandatos aqui, e Vossa Senhoria sempre foi muito combativo, muito claro, conciso nas suas lutas, naquilo que acredita, né? Então, particularmente, eu sou testemunha do seu trabalho em favor do seu Estado, especialmente do Brasil. Dizer que essa política para nós é muito importante. A CPMI aqui está colocando luz a um problema que foi gerado no passado, continuou até o presente momento. Graças a Deus se identificou o problema e esse governo agora, né, está devolvendo esses recursos
mais de 2 bilhões de recursos devolvidos aos aposentados. Isso é muito importante, ou seja, e nós precisamos continuar perseguindo para que essa liberação dos recursos para que todos os aposentados que foram lesados de alguma forma, porque tiveram tiveram consignações indevidas, porque não foi consentido essas consignações. Muitos tiveram o desconto de forma indevida e graças a Deus, e é lógico, a imprensa, a gente já mencionou aqui, foi muito importante nesse processo, a CPMI aqui está trabalhando fortemente para trazer realmente luz a essa discussão. Vamos ter resultados concretos, relatórios concisos, certamente, através do trabalho aqui da CPMI, que vai identificar culpados e apresentar, com certeza, dentro daquilo que preconiza a lei, né, a coercitividade da lei, que ele seja punido por ter roubado os nossos aposentados, nossos pensionistas.